Irmãos, bom dia a todos. É realmente uma alegria para todos nós podermos mais uma vez estar na casa do Senhor nesse primeiro dia da semana. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vamos fazer a leitura iniciando no verso 1 ao final do verso 4. Vamos ficar em pé e após a leitura nós faremos uma breve oração. Efésios, capítulo 6, versículo 1, até o final do verso 4. Leamos, diz assim a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por estarmos reunidos em Teu santo e bendito nome. Realmente é um privilégio e poder, Pai, estar louvando ao Senhor, obedecendo a Tua palavra e assim, Pai, juntos, poder ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco em cada dia das nossas vidas. Tem mesmo cuidado de cada um, tem protegido, tem guardado. E assim, Pai, que a Tua palavra nessa manhã venha nos fortalecer, venha nos ensinar, venha mesmo nos animar. Venha também, Pai, nos corrigir, nos ensinar e assim fazer mesmo que possamos crescer, Pai, no conhecimento, na graça, e que a Tua palavra venha mesmo, Pai, de encontro a cada necessidade nessa manhã. E para isso nós precisamos que o Espírito Santo da verdade, Ele que é o autor dessa palavra, Ele venha mesmo ser o nosso professor nessa manhã, revelando aquilo que a Ti pertence, Pai, a cada coração, a cada necessidade nessa manhã. E que a Tua igreja aqui reunida, Pai, receba do Senhor o alimento espiritual para as nossas vidas. E também eu Te peço por cada professor, por todos nós que temos a responsabilidade de transmitir a Tua palavra, que possamos realmente estar dependendo do Senhor. E se há entre nós uma criança, um jovem, um adulto que ainda não tem a salvação, o Senhor, Pai, faça essa obra especial. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. Irmãos, nós estamos os irmãos têm bastante, já sabem, têm conhecimento, né, do trecho que nós estamos tratando. Estamos estudando a carta aos Romanos e chegamos no capítulo 1 e ali no verso 7, onde o Paulo está tratando com os amados de Deus que estão em Roma. E ele fala as características desses amados de Deus. É os que são chamados para ser de Jesus Cristo. E nós falamos da chamada soberana, a chamada da salvação. E ele continua no verso 7, aos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. E nós paramos realmente de propósito, né? Porque é importantíssimo na vida do salvo, na vida daquele que já tem a salvação, ele saber, conhecer que ele é um santo de Jesus Cristo, é um santo de Deus. E tem um alvo, temos um alvo para as nossas vidas, que é tornar-vos, que diz Paulo, santos,
sede santos, e nós tratamos e temos tratado que é a santificação. E a santificação é realmente a base da nossa salvação. A santificação é a prova que eu sou salvo. A santificação é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E por isso, irmãos, nós não podemos nunca de deixar assim de falar desse assunto. E eu tenho tratado mesmo com paciência, podemos dizer assim, né? Porque eu vejo a importância que é o assunto para as nossas vidas, para a minha vida em particular e para a vida de cada crente. Jesus Cristo, Ele mesmo nos exorta através da sua palavra. A palavra de Deus é Jesus, Jesus é a palavra. Então a palavra é bem clara em relação a esse processo da santificação. A salvação, ela é posicional, já estamos salvos e salvos para sempre. Mas a santificação, ela é a vida prática, ela é progressiva, ela mesmo é o alvo para o Filho de Deus. E é a vontade de Deus, né? Os irmãos sabem de cor, eu acredito, o versículo, né? A vontade de Deus é a vossa santificação, sem a qual, o escritor aos Hebreus diz, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então é bom, e o apóstolo Paulo, ele confronta a igreja. Ele escrevendo à igreja de Corinto, na igreja de Corinto, ele diz, provai e vede se estais na fé. Então nós temos por obrigação estar sendo realmente provados, confrontados com a palavra de Deus. E a igreja tem esse papel nesse mundo, né? Nós sabemos que o principal, é claro, é a proclamação da palavra, é a proclamação do Evangelho. Mas a igreja também, como corpo de Cristo, ela é, né, um corpo crescente, em desenvolvimento. Pedro, falando lá na sua carta, ele diz, né, em 1 Pedro capítulo 2, ele diz, olha, deixando a maldade, o dolo, tudo aquilo que não presta, né? Buscai, crescei, buscai mesmo, desenvolvei a vossa salvação, a vossa santificação. E é isso, irmãos, que nós temos tratado. E chegando mesmo a esse assunto de santificação, eu tenho levado também os irmãos a 1 Pedro capítulo 1, aquela parte que vocês conhecem, acredito já de cor, né? Pedro diz, olha, como filhos da obediência, sede santos, tornai-vos santos, porque aquele que vos chamou é santo, em todo o vosso procedimento, durante o tempo da nossa peregrinação, da vossa peregrinação. É o resumo dessa parte que nós estamos vendo, né? E eu quero mesmo continuar com o assunto, porque nós abrimos um leque, né? Quando Pedro, ele exorta e fala mesmo que é em todo o vosso procedimento, é em toda a área da nossa vida, em todo o nosso viver, essa busca, esse alvo. Então, irmãos, vamos lá, né? 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, é a palavra de Deus, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um.
Portai-vos, é o nosso procedimento, com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós temos assim tratado como base da santificação a obediência à palavra de Deus e o temor a Deus. E é o alvo, né, para as nossas vidas. Irmãos, é em toda a área. E colocamos assim 4 áreas, 4 blocos, né, de procedimento em nossas vidas. Primeiramente, individual, no corpo. No nosso corpo é o nosso relacionamento pessoal com Deus. Depois na nossa casa, no casal, na família, também na casa de Deus, né, onde nós estamos congregando, onde nós estamos buscando, onde nós estamos assim adorando ao Senhor. E a outra é na comunidade, no mundo, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso distrito. É esse mesmo o alvo, sede santos em todo o vosso procedimento. E eu estou tratando de santidade na casa, um casal, na família. E os irmãos também, acredito que já tenham absorvido muito, né? Mas é essa parte final que eu deixei ainda alguma coisa a falar, na família, no casal, no relacionamento de pai, de mãe, no relacionamento de marido e esposa, no relacionamento de homem e de mulher. Há as funções dentro desse casal, dessa família, e nós mostramos assim, cada um, né? Entre homem e mulher, a responsabilidade diante de Deus e a autoridade do homem, né? Do cabeça, o cabeça do casal. E a mulher como a auxiliadora, aquela que está ao lado, para juntos, né, em harmonia, assim, levar esse projeto de Deus, que foi Deus mesmo que planejou e é o autor da família, é o autor do casamento, é o autor mesmo do casal. E nós vimos que Salmo 127, onde diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam, né? Um trabalho em vão se o Senhor não for a base, não for o centro. E nós estamos tratando aqui com a igreja de Deus, com crentes mesmo, com casais, né, que buscam e são tementes a Deus e obedecem a sua palavra. Por isso que eu tenho colocado em relação à santidade, à santificação, em qualquer área da nossa vida, a base é obediência à palavra de Deus e o temor ao Senhor. Também no relacionamento de marido e esposa, aí nós vimos, né, que há a igualdade, há mesmo a cumplicidade, há o respeito, a dignidade, a união, a sinceridade, a harmonia nesse relacionamento de esposo e de esposa. E no de pai e mãe, né, é o que nós estamos tratando. Sobre pai e mãe, a grande, né, responsabilidade que Deus nos deu como pai e mãe em relação aos nossos filhos. Sabedores que herança do Senhor são os filhos, fruto mesmo do ventre o vosso galardão, né? Então, herança do Senhor são os filhos. E a santidade, a santificação em relação a pai e a mãe. Semana passada, irmãos, nós mostramos, né, aqui, por isso que eu li essa parte, Efésios 6, quando diz aqui, olha, no capítulo 6 e o versículo 4. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E vimos que são duas coisas distintas: a disciplina do Senhor e a admoestação do Senhor. Vimos que a disciplina é mesmo a punição, a correção, o castigo, né, o treinamento.
E isso requer mesmo obedecer à palavra de Deus. E Deus trata, nos disciplina, nos ama, né? E Ele faz isso com a vara de Deus. E nós vimos muito sobre isso. Mas a outra parte diz, e na admoestação do Senhor, aí sim, a instrução, a educação, o conselho, e é a voz de Deus. A vara de Deus e a voz de Deus que caminham juntas na criação e com a responsabilidade que um pai e uma mãe têm na função mesmo de criar os vossos filhos. E eu terminei dizendo, né, que é a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade de não reter tampouco a vara do Senhor, nem tampouco, né, a voz do Senhor. E Jesus Cristo mesmo, e foi com essa passagem que eu terminei, ele ficou indignado, pelo menos em duas situações do seu ministério. A primeira, quando ele encontra a casa de oração, a casa de Deus servindo como um comércio, né? Ali havia mesmo vendedores, comerciantes fazendo comércio das coisas de Deus. E Jesus assim olhou indignado e com toda mesmo... não era ali o manso, né? E o manso, o bonzinho, o suave, não. Era aquele que cuidava da casa do Senhor. Ele dizia, o zelo pela casa do meu pai me consome. E ele mesmo fez um chicote, né? E saiu mesmo expulsando do templo, expulsando mesmo os cambistas, os comerciantes que estavam fazendo comércio na casa de Deus. Se Jesus Cristo voltasse hoje aqui nessa terra, né, em muitos locais, ele ia ter que sair chicoteando muita gente, que estão fazendo até comércio das coisas de Deus, da casa de Deus. Mas em outra ocasião, que Jesus fica indignado. É aquela passagem onde as pessoas, né, os pais, estão trazendo seus filhos para ter encontro com o Senhor, para os abençoar, enfim. E os próprios discípulos, eles impediam as crianças de se aproximar de Jesus. E Jesus, vendo aquela cena, aquele procedimento, ele indignou-se, ficou indignado. Irmãos, é muito sério, né? Porque a palavra de Deus diz, deixai os pequeninos vir a mim. Jesus deu uma ordem à igreja, o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E uma criança, ela é uma criatura de Deus. E em muitos locais é negligenciado o ensino, é negligenciado mesmo esse ide do Senhor às crianças. Mas eu louvo a Deus, que Deus levantou no mundo homens e mulheres ainda que obedecem a esse ide em relação às crianças. E hoje temos, né, missões maravilhosas, missionários que ainda se preocupam com as crianças, igrejas, mas tem muitos que não dão valor. E Jesus fica indignado com esse tipo de atitude, né? Veja, Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, diz aqui, essa passagem que eu estou mencionando, no verso 13, né? Marcos 10, 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam, impediam. E o verso 14 diz, Jesus, porém, vendo isto, né? Alguém que impedia uma criança de se aproximar a Jesus. E eu falei que nós devíamos ter muito cuidado como igreja, como família e até como responsáveis por uma criança, por um
por um filho, né? Será que eu estou impedindo o meu filho de chegar a Jesus? Cuidado, porque Jesus fica indignado com esse procedimento. E lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, impedir uma criança de vir a Jesus vai indignar o Senhor. Mas, pelo contrário, né? Imita Jesus, deixa vir os pequeninos. E eu sempre tenho dito, semana passada nós tivemos o nosso grupo de oração por missões ali na minha casa, e tem um grupo que vai, e a gente convida, desafia, né? A gente prepara lá as coisas, e aí estava eu, a minha família, e deu 7h30, ninguém chegou. Deu 7h45, ninguém chegou. Deu 8h, ninguém chegou. Deu 8h15, aí chegou um carro e eu disse: opa, vamos aguardar porque tem alguém interessado em orar, né? Orar. E peço no grupo, orem, mandem seus pedidos. E um casal chegou, era um casal, irmão Jean e a sua esposa, que eles estavam nos visitando. E eu fiquei assim: Senhor, né? O que está acontecendo? Mas depois eu entendi o que estava acontecendo, né? Por vários motivos, eu louvo a Deus pelos irmãos que têm ido, e sei do acontecimento de vários porque não puderam ir, mas foi interessante. Somente uma família foi, né? E esses irmãos estavam precisando de conselho, precisando mesmo de uma palavra, e eu entendi porque só foi essa família. Tivemos a oportunidade de falar, de conversar das coisas de Deus, fortalecer os irmãos ali, e ele falando da dificuldade onde ele está em relação até de congregar, né? Criação dos filhos e esses assuntos. Oramos e ficamos um bom tempo, né? Já estava tarde, mas foi um bom tempo, irmãos, e eu estava justamente dizendo isso para ele, né? Tem que ter a responsabilidade dos pais, das mães, aonde a gente pode não ter cuidado. Em alguma situação eu estou impedindo o meu filho ou a minha filha de vir a Jesus? Será que eu estou sendo um empecilho? Alertando, porque muitas vezes, irmãos, sem perceber, nós estamos fazendo isso. E tem que ter muito cuidado. Então Jesus, ele alerta: olha, não impeça uma criança, um filho, uma filha de vir mesmo ao Senhor Jesus. E às vezes, os próprios pais, nós somos culpados, né? E eu tenho chamado mesmo a atenção e a responsabilidade, porque Deus colocou e confiou a ti uma herança, e a mim, que são os nossos filhos, né? E muitas vezes, por culpa nossa, nós estamos impedindo uma criança, um jovem, até de vir ao Senhor. Vai haver um tempo, irmãos, e eu falo assim porque eu passei com os meus filhos por essas fases todinha. Por eles até moravam na igreja, né? Que os coleguinhas, tem as salas específicas para eles, tem o incentivo, eles vêm, né, cita o versículo, aí ganha um brinde, enfim, é uma coisa maravilhosa. E nós avisamos, falamos, na segunda, na quarta, no sábado à tarde, no domingo de manhã, na terça à noite tem uma salinha para eles, na sexta-feira. Então eles ficam cativados. As crianças, elas vêm a Jesus, mas muitas vezes nós somos os empecilhos, né? Os pais, por nossas próprias e as circunstâncias, eu sei, mas temos que ter muito cuidado em relação a isso. Então, não devemos reter dos nossos filhos, né, a palavra do Senhor.
a voz do Senhor. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, aqui no Efésios capítulo 6, ele coloca sobre nós, né, essa responsabilidade de criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E a criação requer mesmo de nós responsabilidades, como eu estou dizendo, de sermos o exemplo, né? De sermos o padrão, de sermos aquele que nossos filhos estão nos observando, estão nos vendo o meu procedimento e o meu comportamento. E eu tenho, só para terminar, alguns versículos ainda aqui. Olha o que diz em 1 Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, Primeira Timóteo, capítulo 3, e o versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 4. Irmãos, aqui é uma palavra, Paulo está qualificando, né, aquele que aspira, que almeja o episcopado, a obra do Senhor. É excelente coisa, mas eu estou desafiando, não é só para o bispo, o presbítero, o diácono, mas é para um pai, né? Um pai, como eu tenho dito aqui, e chamo todos os pais dessa igreja, não precisa ter uma gravata ou ser empossado pela igreja como um líder. Você e eu, irmãos, independente do nosso cargo, devemos ser líderes dessa igreja. Não só dessa igreja, mas em toda a igreja do Senhor. Homens, né? Homens realmente, homens de Deus, com autoridade. E aqui o apóstolo Paulo diz no versículo 4, olha, pais, né? Que governe bem a sua própria casa. Isso é um alvo para qualquer um. Não precisa almejar um cargo para isso, mas almejar diante de Deus, que governe bem a sua própria casa. Olha, criando os filhos sob disciplina e com respeito. Criar os vossos filhos com disciplina e com respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, eu aprendi, e é um fato mesmo, que Deus está em primeiro lugar. Depois, a nossa casa, né, a nossa família. E depois, realmente, a igreja. Mas veja o princípio, nós trabalhamos com princípios de Deus, né? Então, nós devemos o quê? Como pais, como responsáveis, como autoridade do nosso lar, governar bem a nossa própria casa, o nosso próprio lar. E diz, olha, criando, né, os nossos filhos sob a disciplina e com todo o respeito. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará até da igreja de Deus? Então começa no nosso lar, né, na nossa casa, a boa governabilidade. Irmãos, como é que vai acontecer? Eu tenho desafiado mesmo. Nós temos, como filhos de Deus, a sua palavra. Ela é a regra, né? A regra de fé e conduta para qualquer família. E, como tais, nós devemos o quê? Obedecer a palavra de Deus. Devemos honrar, devemos temer a Deus. Eu, como o cabeça do meu lar, o governante do meu lar, eu tenho que ter esse princípio, né? E minha mulher, minha esposa, né? A mãe vai ver isso no meu procedimento, no meu comportamento. E assim os meus filhos também. Veja mais aqui, irmãos. Tito,
capítulo 1, Tito, capítulo 1, e no versículo 6. São qualificações, né, realmente para o ministério, mas eu estava assim imaginando, colocando que um pai, ele tem um ministério importantíssimo no seu lar. E por que não utilizar isso aqui, né? Diz, olha, aqui, capítulo 1, aliás, 1 e 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e não são insubordinados. Faz parte da governança de um lar. Nós, assim, termos essas qualificações de termos maridos, né? Homens de uma só mulher. Tenha filhos crentes e que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados. Irmão, nós sabemos que os nossos filhos, e eu tenho falado, nós temos que tratá-los primeiramente como incrédulos, como pecadores. Mas cabe a nós, né, desde pequenos, ensiná-los, levá-los, mostrá-los através da palavra de Deus. E é um desafio até para as nossas vidas. Veja o que diz aqui no capítulo 2, o Tito falando, olha. Quanto no verso 2, aos homens, é nós, homens, pais, e aqui fala até dos idosos, né? Que sejam temperantes, sejam respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Veja o que diz o verso 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, e não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então são alvos, né? Alvo para um pai, o seu procedimento, o seu padrão, o seu modelo, virá mesmo o exemplo para os nossos filhos. Então é alvo, irmãos. E nós vamos conseguir, sim, se obedecermos à palavra de Deus e temermos ao Senhor. Quanto às mães, a missão de mãe, grandiosa missão de mãe. Aqui em 1 Timóteo, pertinho, nós estamos vendo aqui, olha. 1 Timóteo 2,15. 1 Timóteo 2,15 diz: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso, o que requer das mães a sua missão de mãe, tão importante, né? Preciosa, grandiosa a missão de uma mãe. E aqui a palavra de Deus diz, né, que elas permaneçam na fé, no amor, na santificação e no bom senso, com bom senso. E há um exemplo maravilhoso na palavra de Deus, que o apóstolo Paulo, né, ele exorta até uma avó e uma mãe, a mãe do seu pupilo, né, até de Timóteo. Logo no capítulo 2 também, de 2 Timóteo, veja um pouquinho, aliás, no capítulo 1, desculpa, e o versículo 5, 2 Timóteo 1,5, diz assim o apóstolo Paulo lembrando, né?
pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, irmãos, esse papel, né, fundamental de uma mãe, de uma avó que realmente cria, que tem preocupação de ensinar, de doutrinar, de corrigir os seus filhos e levá-los à fé. E é maravilhoso saber dessas duas coisas tão importantes. Então, veja, né, assim, essa parte de pai e mãe. Mas eu queria hoje falar um pouco também, agora em relação aos filhos. Por isso que eu li para os irmãos, vamos lá, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 e o versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Irmãos, aqui a Bíblia diz, né, que os filhos, estou falando com filhos crentes e também não crentes, que é o primeiro mandamento de Deus, independente da sua posição diante de Deus, diz aqui, a palavra de Deus ela serve para todos, honrar a teu pai e a tua mãe. Honrar, irmãos, é o que realmente, né? É respeitar, é amar, é gerar, é reverenciar. É isso que nós temos como filhos. Agora não só estou falando de crianças, mas de todas as idades, né? Honrar o pai e a mãe, independente pela sua autoridade que Deus assim e foi Deus que colocou, né? E diz, olha, tem uma promessa àqueles que fazem isso. É o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Olha, irmãos, eu nasci num lar católico romano e aprendi logo cedo. E um garoto praticante mesmo, com 7 anos ele tem que fazer a primeira comunhão. E ele é doutrinado. E nós aprendemos, sim, o primeiro, né, antes da primeira comunhão, faz o catecismo e tudo, e você aprende mesmo. E eu lhe digo, né, uma coisa que ficou muito marcado na minha vida. Era esse versículo, esse mandamento da palavra de Deus. Honra teu pai e a tua mãe. Eu era danado, né? Mas eu respeitava meu pai e minha mãe. Muitas vezes ficava calado. Até estando errado ou certo, a gente respeitava. Se não, né? E muitos aqui foram criados ainda à moda antiga, né? O chefe era o pai, o chefe era a mãe. E a gente tinha realmente, independente de qualquer coisa, obedecer, honrar. E isso ficava muito forte em mim, temer. Eu temia ao meu pai e minha mãe. E hoje, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que a palavra de Deus se cumpre até na minha vida. Eu tenho benefícios, porque eu honrei sempre meu pai e minha mãe. Enquanto muitos, né, desprezam, não querem saber, desonram, e cedo até parte desse mundo. Eu não vou entrar nisso, mas é fato, né? Muitos, não são poucos não, irmãos. Então aqui a Bíblia diz, filhos,
Obedecer aos vossos pais. Interessante que as palavras continuam as mesmas, né? Obediência e o temor. E aqui diz, olha, no versículo 1, filhos, obedecer aos vossos pais, veja, no Senhor, pois isto é justo diante de Deus. Obediência aos nossos pais. E hoje, irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo tempos que a Bíblia diz tempos difíceis, e eu acredito que estamos nos últimos tempos, e a própria palavra de Deus mostra que os homens dos últimos dias, e uma das características dele era desobediente aos pais. A desobediência aos pais. A Bíblia diz que a ira de Deus, ela se revela contra toda impiedade e injustiça dos homens. E na relação dos que estão debaixo da ira de Deus, está lá. Veja o que diz aqui, desobediente aos pais. Romanos capítulo 1 e o versículo 18 diz aqui, olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E se você chega aqui no verso 30, fala, né? E diz aqui, olha, são caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. A desobediência aos pais, você continua, né? Quem quer que seja, debaixo da ira de Deus. E é bom a gente saber dessas coisas. Colossenses capítulo 3, e o versículo Colossenses 3:20, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, filhos, complementa ainda, né? Filhos, em tudo, já pensou? Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, a obediência, irmãos, nós devemos transmitir aos nossos filhos, primeiramente, é no Senhor. É aquilo que vai agradar ao Senhor, é aquilo que vai animar o Senhor e vai abençoar. Eu estava falando, no final da ceia, que o filho que ele procura mesmo obedecer a palavra e ser obediente aos pais, como a palavra de Deus diz, Deus vai abençoar, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é um fato, né? Então, Deus vai abençoar. Agora, um desobediente, um desregrado, um que não quer ouvir a voz dos seus pais, eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que Deus isso não agrada a Deus. E Deus não vai abençoar nenhuma atitude, nenhum plano, nenhum procedimento dessa forma. Então a Bíblia, ela mostra, né, claramente o exemplo de um filho obediente. E maravilhosamente bem, né? O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. E olhar a vida do Senhor era uma vida de obediência. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi obediente ao seu Pai. E aliás, ele dizia assim, o meu Pai está sempre comigo porque eu procuro fazer a sua vontade, a obedecer a sua palavra. E a minha comida, ele dizia, né? Aquilo que era mais importante para mim era obedecer e fazer realmente a sua vontade. E pela obediência dele, irmãos, nós estamos aqui nessa manhã, né? A Bíblia diz que ele foi obediente.
e até a morte e morte de cruz. Então, é o exemplo máximo, né, da obediência de um filho em relação até a um pai. E a palavra de Deus, ela nos traz e nos dá conselhos tão especiais. E como é uma escola, nós vamos fazer aqui uma leitura bem até extensa, né? Mas vamos lá. Provérbios capítulo 1. Ontem à noite eu estava assim orando, estudando, e eu lembrei que eu era do tempo do ditado. Lembra do ditado? Às vezes a gente passava 1 hora, né, pastor Nivan? Hoje é ditado. A professora era para a gente aprender a escrever, né, o ditado. Então vamos lá para um ditado, né? Aqui, Provérbios capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, verso 8. E aqui, irmãos, vamos ser considerados todos como filhos, né? Filhos. E aqui a palavra de Deus diz, olha, filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. E eu vou parar um pouquinho, independente de ser crente, né, ou não, mas os nossos pais, irmãos, verdadeiramente, eles nos amam. O meu pai e minha mãe, eles não eram mesmo assim crentes, né, mas os conselhos dos dois, conselhos de um pai, de uma mãe, conselhos para a vida. E como é bom, né, irmãos, nós ouvirmos e obedecermos. Olha o que a palavra de Deus diz: ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintais. Irmãos, quando a gente começa a colocar em prática, muitos dos nossos filhos, e até nós, né, fomos ouvir o conselho de ímpios, de pecadores, e caímos. Fomos levados a praticar coisas que não deveríamos, né? Por influência, por receber o conselho. Muitas vezes o pai disse, meu filho, né, não anda com aquela companhia. Minha mãe e meu pai diziam, olha, ele tinha um ditado, né? Dize-me com quem andas, que eu te direis quem tu és. Então, se eu estou andando numa turma que não é... Meu pai, olha, não vai, não te mete com esse tipo de gente e tal. E você vai lá, né? E eu vou lá. Está aqui o que a Bíblia diz. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintais. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, o inocente, traguemo-los vivos como abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos as nossas casas. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa, né? Quantos foram e estão indo atrás dessas coisas, dessas facilidades? E eu sei que tem muito pai que diz, meu filho, né? Você quer ter as coisas, vá trabalhar, vá batalhar. Mas aí vem a influência do mundo, do mal. Não, isso aqui a gente tem, é muito fácil, é só ir ali e vai, e quando vê está envolvido, né? Está mesmo até preso, enfim. É isso que acontece. Diz aqui, olha, filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Não, guarda das tuas veredas os teus pés, porque os pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Irmãos, a Bíblia diz que
2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais, né, em julgo desigual com os incrédulos. E aí eu chamo a atenção mesmo, né? Um filho e uma filha que diz que é crente, que diz mesmo que é salvo em Jesus Cristo, mas aí não quer ouvir o conselho do pai, não quer ouvir o conselho da mãe e, por fim, não quer ouvir a voz de Deus, o conselho de Deus. E a palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Veja, segure aqui um momentinho, 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 14, diz assim, eu acabei de citar, 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, o apóstolo Paulo faz aqui várias perguntas, né? Porquanto, veja a primeira, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que sociedade pode haver? Aqui diz que não. Porque quando nós somos salvos verdadeiramente, é colocado sobre nós a justiça de Deus. E a incredulidade, né, como diz aqui, a iniquidade, é obra de injustiça. Então a justiça não pode ter sociedade com a injustiça. Não há. Não há comunhão. Olha o que diz aqui a segunda pergunta. Que comunhão? Que comunhão da luz com as trevas? Se nós formos entrar, irmãos, um crente, né, um salvo, que tem prazer de se andar em comunhão, andar em companhia com alguém que é trevas, como é que pode? Como é que é essa conversa, né? Porque eu sei muito bem qual é a conversa do incrédulo, do não crente. O pecado é normal, né? As coisas do mal é normal, a prática é uma normalidade. E como é que vai conciliar essas coisas? Você vai ser influenciado. Então não dá para ter comunhão. Tem que se afastar, tem que cortar. Aliás, quando nós somos crentes, aconteceu comigo, irmãos. Eu lembro nos meus primeiros dias, primeiros meses e até no primeiro ano, não foi eu que me afastei das pessoas, não. Elas que se afastaram de mim. Porque vinha com conversa, né? Aqui só tem adulto. Rapaz, final de semana e tal, eu fui não sei o que, eu peguei não sei quem e tal. Aí aquilo, que conversa é essa, né? Eu vinha para a igreja e ouvia mesmo que nós devemos ter temor a Deus, que pecado é contra Deus. E pessoas até se vangloriando do que fizeram. Não dá. Então você começa a cortar, essas pessoas começam a se afastar de ti. A Bíblia diz, né, que a luz, ela dissipa as trevas, nós somos luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se há uma simbiose, tem que verificar se realmente aquilo é onde eu estou andando, onde eu estou indo, se eu estou tendo comunhão, sociedade, se realmente eu sou um filho de Deus. Porque não há, irmãos. Realmente não há. Olha o que diz aqui, que harmonia entre Cristo e o maligno. Pode haver? Harmonizar Deus, Jesus com o diabo, com o Satanás? Não tem harmonia. Olha o que diz aqui, ou que união do crente com um incrédulo. E eu chamo a atenção, né? Que união há, irmãos? E nós temos que ter cuidado, né? Porque muitos dos nossos filhos, dos nossos jovens e até mesmo adultos, nós podemos estar
buscando, né, um parceiro, uma parceira, e muitos caem no erro de achar que vai dar certo a união de um crente com um incrédulo. Não tem como dar certo. Uma vez um jovem me procurou, estava gostando de uma jovem que ela não era crente, né? E eu disse, olha, meu conselho, eu mostrei isso aqui, a comunhão não vai dar certo. Mas não vai mesmo, porque no domingo de manhã, é lógico, né? Tem a ceia, tem a escola dominical, tem os trabalhos que os jovens podem fazer, visitas e tal. À noite pode cantar, enfim, né? E a princesa incrédula, ela vai querer ir para Ponta Negra, vai querer ir para passear, vai querer ir para o cinema, vai querer ir para o shopping e tal. E aí, como é que fica, né? No sábado à noite, vamos para a reunião da mocidade. Não, eu quero ir para a balada, no night club, não sei aonde, né? Como é que vai ficar isso, né? A não ser que ela se converta. Mas eu diria, cuidado para você não ser convertido por ela ou por ele, né? Tenha muito cuidado. E eu já vi muitos, até aqui dessa igreja, que se afastaram por causa disso, né? Estão aonde hoje? Falo com todo amor, com todo carinho, né? Por quê? Porque não há comunhão, não há união. Diz, olha, verso 16, que ligação há entre o santuário de Deus e ídolos? Irmãos, é Deus que está falando. Diz aqui, olha, porque nós somos santuários do Deus vivente. Você e eu, que se diz crente, salvo por Jesus Cristo, que o Espírito Santo habita em ti, você é um santuário do Deus vivo e do Deus vivente. Se é, não pode haver sociedade, não pode haver, aqui como diz, comunhão, não pode haver harmonia, não pode haver ligação. Por quê? Porque você e eu somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, olha, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu povo e eles serão o meu povo. Por isso, aqui está, né? Você vai ter que tomar uma resolução na tua vida. Por isso diz aqui, retirai-vos do meio deles. Pode ser mais claro do que isso? Sai, retira-te do meio deles. Mas eu amo, eu vou sofrer, eu vou chorar. É melhor chorar e ficar com Deus do que acordar no inferno. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele traz prazer. Não vou mentir, não. Mas prazeres transitórios, né? E a Bíblia diz que no final são caminhos de morte, de perdição. Por isso, retirai-vos do meio deles. Olha, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Veja, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí ele continua, tendo, pois, ó amados, traz tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então veja novamente, né, em se tratando de santificação, essas duas palavras, irmãos, andam juntas. A obediência à voz de Deus e o temor ao Senhor vai te afastar dessas coisas. Mas vamos lá, os conselhos preciosos, né? Provérbios,
Provérbios, voltemos aqui, né? Provérbios, agora no capítulo 2. Olha o que diz aqui. Provérbios capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria aos retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Tudo isso, aí tem aqui um para, né? Essa palavra, ela tem um propósito. Para o quê? Para, veja, irmão, te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as suas perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar, veja, da mulher adúltera, da estrangeira, da que não é crente, né? Que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que a dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Até o provérbio 8 é conselhos, é a voz de Deus, é a palavra de Deus para filhos, filhas, né, que nós devemos obedecer. Mas ainda tem um tempinho, vamos lá. Olha o 3, filho meu, né, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aí diz, por quê? Né? Vem as promessas, vem o propósito, diz, olha, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Tem muitos exemplos, irmãos, que a gente pode citar aqui, de filhos que obedecem, que temem ao Senhor e seguem a sua palavra. E aqui diz a Bíblia, né? Aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes o teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará
as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. A gente pode parar, né, irmãos? E se for comentar cada trechinho desse, mas o meu propósito hoje aqui, irmãos, é esse conselho, a voz de Deus aos filhos, de obedecer, de temer, de guardar, mesmo de buscar. E eu não tenho nenhuma dúvida, vai transformar a tua vida, a minha vida. Diz, olha, não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto, veja, saúde para o teu coração e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, olha a palavrinha, né? Não rejeites a disciplina, veja, é do Senhor, né? É do Senhor. Nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor, Ele repreende, Ele disciplina a quem ama, como o pai ao filho, a quem quer bem. E aí vai, irmãos, não vai dar tempo, mas fica mesmo esse exercício, né? Até para o dia, para a semana, e somente mencionar aqui, né? Olha só, versículo 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdade, a sabedoria e o bom siso. No capítulo 4, versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou a boa doutrina, né? Coisa boa, bons conselhos, e não deixes o meu ensino. E aí vem o 20, filho meu. Capítulo 5, filho meu, atende à sabedoria. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Mas chega aqui no finalzinho, 8:32, para a gente encerrar, né? Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, irmãos, quando nós assim ouvimos a palavra de Deus, né? E eu chamo aqui a todos os filhos, dos quais eu sou um dos tais, né? Filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor. No Senhor. E que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, irmãos. E se Deus permitir, nós continuaremos, né? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua voz. E nos ajuda como filhos do Senhor. E ajuda que os nossos filhos, Pai, sejam mesmo ensinados, criados, temendo ao Senhor, obedecendo a Tua palavra. E assim, as Tuas promessas, que são fiéis e que são verdadeiras. Aqueles que Te obedecem, Pai, a vida eterna, para sempre com o Senhor. Mas infelizmente aqueles que desobedecem, os caminhos são de perdição, de morte. Não permita, Pai, que haja entre nós alguém que ainda não reconhece que deve, Senhor,
obedecer a Ti. Deve, Pai, obedecer a Tua palavra. E assim, realmente ter vida eterna e vida em abundância. Tem misericórdia de nossos filhos, Pai. Tem misericórdia, dá mesmo a eles compreensão da Tua palavra. E que nós, assim, pais e mães, possamos confiar no Senhor e aplicar mesmo a Tua palavra e esperar no Senhor, com coragem, com perseverança, enfrentando o diabo, enfrentando o mundo, e assim nós confiamos que o Senhor fará o melhor. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.